Imaginem o seguinte: uma cidade asfalta uma rua e de repente o crime diminui. Ou um novo programa de formação profissional é lançado e o desemprego naquela região cai. A pergunta de €1 milhão é: uma coisa causou mesmo a outra? Ou foi só uma grande coincidência? Bom, descobrir a resposta para isso é um dos maiores desafios da ciência e das políticas públicas, e é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Para a gente chegar lá, vamos fazer o caminho de um investigador. Primeiro, vamos entender qual é o grande problema da causalidade. Depois, vamos conhecer o método padrão ouro para resolvê-lo, mas também ver por que é que ele nem sempre funciona no mundo real. Aí, a gente descobre a alternativa inteligente que se usa e, no fim, vamos entender essa luta constante entre o que é rigoroso e o que é realista. Então, vamos começar pelo início. O grande quebra-cabeças da causa. Sabe, no papel parece tudo muito simples. A ação A levou ao resultado B. Só que o mundo real é uma confusão. Milhares de coisas acontecem ao mesmo tempo. E o nosso cérebro, que adora um atalho, tem uma tendência enorme para criar ligações, mesmo onde elas não existem. É aqui que a gente cai na armadilha mais comum de todas. Vemos duas coisas a acontecer ao mesmo tempo e o nosso cérebro logo apita. É uma ligação. Mas pensem bem, será que o asfalto novo assustou os criminosos? Ou será que, por acaso, na mesma altura, a polícia reforçou as patrulhas? Ou talvez tenham sido instaladas novas luzes na rua? Há tantas possibilidades. E é aqui que está o pulo do gato. A gente precisa de distinguir entre correlação e causalidade. Correlação é só isso, duas coisas que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Já a causalidade é quando uma coisa faz, de facto, a outra acontecer. É a diferença crucial entre uma simples coincidência e uma consequência real. Ok, então como é que os cientistas conseguem isolar a causa verdadeira no meio de todo este ruído? Bom, eles têm uma ferramenta de alta precisão que é considerada o padrão ouro da investigação. É de longe o método mais poderoso para provar, sem grande margem para dúvidas, que uma coisa causa mesmo outra. Este método chama-se pesquisa experimental, ou, como se ouve muito, ensaio clínico randomizado. A melhor forma de pensar nisto é como um laboratório super controlado. A ideia é criar um ambiente tão limpo que quando se muda apenas uma única coisinha, qualquer resultado que apareça só pode ser por causa dessa mudança. Não há outra explicação. E para construir este laboratório perfeito, são precisos 3 ingredientes essenciais. Primeiro, a manipulação, que é quando se aplica o tal tratamento. Segundo, o controlo, que é ter um grupo que não recebe nada para servir de base de comparação. E terceiro, a peça-chave que faz tudo isto funcionar, a randomização. Se faltar um destes, a estrutura toda abana. E a randomização é o verdadeiro golpe de gênio aqui. Porquê? Porque ao dividir os participantes de forma completamente aleatória, como se fosse atirar uma moeda ao ar, garante-se que os dois grupos são, na prática, cópias um do outro em tudo. Idade, rendimento, motivação, tudo. A única diferença que vai existir entre eles é o tratamento que um deles vai receber. Vamos ver isto em ação para ficar mais claro. Imaginem que um governo cria um novo curso de formação para ajudar jovens desempregados a encontrar trabalho. Como é que se pode ter a certeza de que o curso funciona mesmo e não é só uma perda de tempo e dinheiro? E o resultado, neste caso, é claro como água. O grupo que fez o curso teve o dobro da taxa de emprego, 40% contra os 20% do grupo de controlo. E como a gente sabe que os grupos eram idênticos em tudo o resto no início, esta diferença de 20 pontos só pode ter vindo de um único sítio, do curso. Isto, meus amigos, é uma prova de causalidade. Parece perfeito, não é? O problema é que o mundo real não é um laboratório arrumadinho. E muitas vezes, usar este método padrão ouro não é só difícil, é completamente impossível, ou em alguns casos até mesmo cruel. E porquê? Bem, primeiro, por razões éticas óbvias. Seria correto negar a uma criança um lugar numa creche só para criar um grupo de controlo? Claro que não. Depois, por barreiras práticas. E se o programa já foi implementado para toda a gente, como é que se cria um grupo de controlo aí? E por fim, há coisas que simplesmente não se podem atribuir ao acaso, como a idade ou o género de uma pessoa. Então, se o método perfeito está fora de alcance, o que é que se faz? Desiste-se de encontrar a verdade? Claro que não. Os investigadores têm um plano B, uma abordagem muito mais prática e criativa para lidar com toda a complexidade do mundo real. E é aqui que entramos no mundo da pesquisa quase experimental. O nome já diz quase tudo.
É quase um experimento. Falta-lhe aquele ingrediente mágico, a randomização, mas o objetivo final é exatamente o mesmo. Tentar isolar a causa e o efeito da forma mais rigorosa possível, com as cartas que a vida real nos dá. O grande truque aqui é ser uma espécie de detetive e encontrar um gêmeo para o grupo que recebeu o tratamento. Se não se pode criar um grupo de controle aleatório, tem que se encontrar um que já exista na natureza e que seja o mais parecido possível. Por exemplo, comparar duas escolas muito semelhantes em bairros vizinhos, onde uma implementou um novo método de ensino e a outra não. Uma técnica quase experimental muito eficaz é de séries temporais. Aqui, o grupo é o seu próprio controlo. O que se faz é medir os resultados durante muito tempo antes da mudança e depois continuar a medir por muito tempo depois. Se houver uma quebra nítida e duradoura nos acidentes, logo a seguir à instalação de um radar, bem, temos um argumento muito forte de que foi ele o responsável. E tudo isto nos leva ao dilema central que qualquer pessoa que lida com dados e evidências enfrenta todos os dias. É a eterna batalha entre o rigor científico, aquilo que seria ideal, e a realidade prática, aquilo que é possível fazer. É a luta entre a certeza que a gente quer e a evidência que a gente consegue obter. Esta tabela resume tudo na perfeição. De um lado, temos os experimentos. Com randomização, dão-nos uma confiança altíssima na causa, mas são caros e muitas vezes impossíveis de realizar. Do outro, os quase-experimentos. São muito mais fáceis de aplicar no mundo real, mas a nossa confiança no resultado é sempre um pouco mais baixa, porque nunca temos 100% de certeza de que não há outra explicação para o que aconteceu. E é por isso que esta distinção é tão importante. Da próxima vez que se ouvir dizer que o novo programa funcionou ou que um produto causou um resultado milagroso, a pergunta-chave a fazer não é apenas o que mudou, mas sim como é que se sabe. Porque no fim do dia, a diferença entre uma prova real e uma bela coincidência pode mudar absolutamente tudo.